Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista especial em nosso canal no YouTube. Eu sou Leonardo Miazo, editor do site da revista Carta Capital, e desta vez tenho o prazer de receber para uma conversa Carlos Fico, professor titular de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele acaba de lançar o livro Utopia Autoritária Brasileira: Como os militares ameaçam a democracia brasileira desde o nascimento da República até hoje, pela editora Crítica. Carlos Fico é um dos maiores especialistas brasileiros nessa área e é um prazer recebê-lo, professor. Seja muito bem-vindo à Carta Capital. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Prazer, meu Leonardo. Além do lançamento do livro, o momento em que gravamos esta entrevista não é nada trivial. O Supremo Tribunal Federal avança na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. Na semana passada, assistimos ao recebimento da denúncia contra 9 militares e um agente da Polícia Federal por envolvimento na conspiração. São os integrantes do chamado Núcleo 3, implicados inclusive em um plano para prender e até matar autoridades. Somando o julgamento dos outros núcleos, já viraram réus no Supremo militares de alta patente como Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, Almir Garnier, Mário Fernandes, além, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista histórico, professor, qual é a importância desse início de processo de responsabilização de militares que, segundo a PGR, atentaram contra a democracia brasileira? É muito importante, não só importante, como totalmente inédito, porque nunca houve na história do Brasil o julgamento, a punição de nenhum militar golpista, né? Nós tivemos muitos golpes na história do Brasil, desde a proclamação da República até essa tentativa mais recente. E quando eu digo nunca houve, não é uma figura de linguagem, realmente jamais houve a punição de nenhum militar golpista que tenha tentado um golpe e tenha fracassado, porque naturalmente quando os golpes deram certo, nem se Claro. trata de falar de punição, mas em todas as tentativas que fracassaram, nunca houve punição efetiva. E agora o que a gente tem é realmente um inquérito que foi conduzido pela Polícia Federal, uma denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral e a transformação em réus desses denunciados que eventualmente serão julgados e punidos. Então, isso é totalmente inédito e deve servir como alerta, sobretudo para as próprias Forças Armadas, de que agora, pelo menos a gente espera que seja assim, não haja mais esse tipo de tentativa de intervencionismo militar, né? Pois é, professor. Inclusive, daqui a pouquinho falaremos especificamente sobre o novo livro do senhor, mas voltando a esse julgamento do núcleo 3 da tentativa de golpe, no julgamento, os ministros da primeira turma do Supremo voltaram a criticar aquelas famosas interpretações golpistas do artigo 142 da Constituição, é o artigo que trata do papel das Forças Armadas. Nesse período de ascensão da extrema-direita no Brasil, voltou a ser comum encontrar menções a um suposto poder moderador dos militares diante de conflitos entre os poderes constituídos. É, inclusive, um tema do seu livro, Poder Moderador, professor. E o ministro Alexandre de Moraes disse, nessa sessão de julgamento, que, abre aspas, os juristas que assim escrevem são golpistas, fecha aspas. No ano passado, inclusive por unanimidade, o Supremo reafirmou que o artigo 142 não permite uma interpretação que admita a intervenção militar sobre os três poderes. Mas essa ideia das Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, de tutela do poder civil, não é exatamente uma novidade na história brasileira, né, professor? Não, não é uma novidade, justamente além de mostrar todos os golpes, tentativas de golpe e pronunciamentos militares desde a proclamação da República, eu também procuro indicar, vamos dizer assim, a história desse artigo 142.
essa atribuição que os militares interpretam como sendo uma espécie de substituição do velho poder moderador do império, tem uma história, né, e isso começou logo depois da proclamação da República. O atual artigo 142 tem, sua origem, vamos dizer assim, na primeira Constituição republicana de 1891. Naquela Constituição estava no artigo 14 essa atribuição excessiva de poderes às Forças Armadas, que consiste na chamada GPC, como se diz no linguajar militar, ou seja, a garantia dos poderes constitucionais que eles interpretam equivocadamente como uma substituição do antigo poder moderador. E é por isso que eu advogo a necessidade de uma reescrita desse artigo 142 por meio de uma emenda constitucional que tire essa atribuição excessiva. Então, isso esteve presente em todas as constituições republicanas, e essa história é muito importante de ser compreendida pela sociedade, justamente para que talvez se verifique, como eu verifico, a necessidade dessa mudança, né, por meio de uma emenda constitucional que, infelizmente, eu não vejo assim no horizonte breve, no futuro breve, a possibilidade disso ser alterado, mas é preciso que isso seja alterado, porque não adianta nós, nem o Supremo Tribunal Federal, nem a mesa da Câmara, nem os democratas em geral, dizerem que isso é uma interpretação equivocada. Não basta isso, é preciso dizer com todas as letras, no texto da Constituição, que essa atribuição, né, é indevida, né, essa interpretação é indevida, porque o entendimento dos militares, esse entendimento equivocado, persiste até hoje. Então, não adianta nós sabermos que isso é equivocado ou proclamarmos que isso é equivocado. É preciso essa iniciativa de mudança da Constituição. É isso, professor. Muito também se falou, ao fim da investigação da Polícia Federal, que a tentativa de golpe não prosperou por falta de adesão dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica, já o então chefe da Marinha é réu no Supremo nessa ação penal. Mas também é comum ouvir, especialmente de pessoas à esquerda, que esses comandantes militares pouco fizeram para impedir que o país chegasse à beira de um novo golpe de Estado. Além disso, muitos militares, inclusive de alta patente, generais quatro estrelas, participaram efetivamente do governo de Jair Bolsonaro. À luz do que a história brasileira nos ensina, professor, é possível a esta altura estimar o dano institucional às Forças Armadas causado pelo envolvimento de tantos militares com o governo Bolsonaro? Eu acho que foi tremendo esse dano, né? Realmente o governo Bolsonaro, um governo militarista, né, ele foi muito prejudicial para as Forças Armadas. Imagino que hoje em dia essa avaliação esteja corrente entre as próprias Forças Armadas, diante de circunstâncias tão constrangedoras, né? Porque esse assunto claramente, essa iniciativa golpista, claramente foi discutida nos altos escalões das Forças Armadas, inclusive o depoimento do brigadeiro Batista Júnior deixa isso muito claro, né? Esse depoimento foi um depoimento assim quase que chocante, né, pelo seu conteúdo. Eu diria que é muito constrangedor para as Forças Armadas, o fato de que tantos oficiais generais tiveram conhecimento dessa iniciativa golpista e nada fizeram no sentido de denunciar, no sentido de tomar uma providência pública, claramente, e não apenas, digamos, se aliar, né, desse processo golpista. É claro que a gente entende que, para um militar, o sentido da lealdade ao comandante em chefe das Forças Armadas é muito forte, né? Mesmo em se tratando de um comandante em chefe tão lamentável como foi o ex-presidente Bolsonaro, mas ainda assim é possível reconhecer que esse sentimento de lealdade tenha pesado para que uma denúncia
ou qualquer outra iniciativa não tenha sido tomado por aqueles oficiais generais que tomaram conhecimento dessas propostas golpistas. Mas ainda que a gente leve em consideração esse problema, nessa dificuldade diante da lealdade devida ao presidente da República, ainda assim causa muita estranheza que algo não tenha sido feito. E por isso eu nunca estive entre aqueles que festejaram ou celebraram ou ficaram felizes com o fato do alto comando do Exército não ter aderido às propostas golpistas, porque então significa que eles tiveram conhecimento. Você só não adere àquilo que você sabe do que se trata. Não vou aderir a um golpe, portanto, você sabe que há uma iniciativa golpista. E, portanto, isso é uma coisa muito lamentável, uma coisa constrangedora para as Forças Armadas. E o fato de haver agora tantos militares transformados em réus, eu espero sirva como alerta para as Forças Armadas. Perfeito. Professor, o senhor mencionou há pouco a necessidade de uma emenda constitucional para esclarecer, preencher lacunas do artigo 142, mas tem uma bola pingando também esta no campo do Supremo Tribunal Federal, porque na semana retrasada completaram-se 11 anos que o PSOL apresentou aquela ação ao Supremo para revisar a lei da anistia de 1979, a lei que livrou agentes públicos, militares e civis de crimes cometidos na ditadura. Lembrando que em 2010 o Supremo já julgou uma ação do tipo e concluiu pela validade da lei da anistia, mas este momento é diferente, a conjuntura é completamente distinta, especialmente com as descobertas sobre a nova tentativa de golpe. O Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não investigar o desaparecimento forçado de guerrilheiros do Araguaia. E o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, com a morte do ex-deputado Rubens Paiva, ajudou a trazer de novo esse debate à tona no país. Minha pergunta é: o senhor entende haver um caminho bem traçado para o Supremo e para o Brasil como um todo enfrentarem de maneira decisiva esse tema, possivelmente com alguma mudança na lei da anistia? Olha, eu não sei, viu? Eu realmente não sei avaliar. Muitas pessoas me perguntam isso, mas eu não sei avaliar qual é o sentimento corrente entre os ministros do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Se há uma maioria capaz de reinterpretar a lei de anistia como não perdoando os torturadores, os criminosos que cometeram violações de direitos humanos, militares e civis que cometeram violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Realmente eu não sei avaliar isso. Agora, do ponto de vista histórico, eu avalio, eu sei que que foi um processo muito costurado, né? Foi uma negociação política muito costurada a que houve no mês de junho, julho de 1979, que culminou nessa lei de anistia. Quando esse processo anterior a que você se referiu foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, algumas pessoas me consultaram no sentido de participar do que seria, como se chama, uma espécie de audiência pública para discussão desse tipo de assunto, para saber se o Congresso Nacional, ao aprovar a lei de anistia, tinha conhecimento de que estava perdoando os torturadores. Na época, o ministro Eros Grau. Grau queria fazer esse tipo de audiência, depois desistiu. E, no entanto, eu aproveitei a ocasião para fazer uma pesquisa sobre o debate dos parlamentares durante o debate da lei de anistia, e claramente houve uma negociação, claramente a oposição sabia o que estava votando, inclusive as lideranças da campanha da anistia, como Terezinha Zerbini e outros, escreveram cartas pedindo: bom, se a gente tem de conceder isso, então, em troca da anistia para os nossos presos, então vamos conceder. Então, houve uma negociação, depois houve a incorporação dessa lei de anistia pela Constituição de 88, e depois houve o julgamento que você mencionou. Então, realmente, agora, com o filme, com essas iniciativas golpistas, poderia haver clima para uma rediscussão e, quem sabe, a constituição de uma maioria reinterpretando isso.
Tomara que haja, né, eu torço para que haja, mas sou muito cético em relação a isso. E, por outro lado, como em todos os eventos traumáticos da história do tempo presente, conforme esses eventos vão ficando mais para trás, mais para trás, mais para trás, o número de envolvidos em violações vai reduzindo Claro, pelo claro. fato de que vão morrendo, né. Então, hoje em dia, uma reinterpretação afetaria poucas pessoas, né, mas ainda assim teria um efeito simbólico, bastante significativo, né. Por falar em efeito simbólico, professor, na quinta-feira da semana passada, 22 de maio, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou, por unanimidade, inclusive, um pedido da ex-presidenta Dilma Rousseff para ser reconhecida como anistiada política em razão das violações de direitos humanos que ela sofreu sob a ditadura militar. Lembrando que durante o governo de Jair Bolsonaro, esse requerimento da ex-presidenta havia sido rejeitado em 2022. É, qual é o significado de decisões desse tipo, professor? Bem, é um reconhecimento do óbvio, né, a ex-presidente foi vítima da ditadura militar, com prisões arbitrárias, tortura, foi muito violentamente torturada e, portanto, tem o direito, segundo a legislação brasileira, de ter essa indenização e o reconhecimento da comissão da anistia. Claramente foi uma perseguição o que houve anteriormente, né. Professor, vamos falar de Utopia Autoritária Brasileira, um novo livro do senhor, lançado pela editora Crítica. Qual foi o tamanho do desafio de traçar uma linha do tempo e decidir o período histórico a partir do qual o senhor trataria da ameaça representada por militares a tentativas de construir um regime democrático no Brasil? Foi muito grande, eu demorei, 3 anos e meio aproximadamente, muito tempo fazendo a pesquisa, 1 ano escrevendo, com um texto difícil, porque eu escrevi pensando no grande público e não para o público acadêmico. E para nós, pesquisadores acadêmicos, é uma coisa sempre muito difícil. Então, eu poderia dizer até que comecei a escrever esse livro bem antes desses 3 anos, porque eu venho treinando esse tipo de comunicação com o público não especializado já há muitos anos. E agora, finalmente, eu achei que estava em condições de fazer esse trabalho, e eu penso nele há muitos anos. Alguns colegas me perguntam: "Ah, você fez isso por conta do governo militarista do Bolsonaro?" E não foi. Foi porque eu vejo na sociedade brasileira uma certa contradição entre o fato de que os militares são fundamentais, né, são atores políticos fundamentais da nossa história desde o fim da Guerra do Paraguai até hoje, atores políticos, deve-se dizer, indevidamente políticos, Uhum. né. Então eles têm essa importância e, no entanto, a sociedade, o Congresso Nacional e mesmo os intelectuais, e inclusive a esquerda, não se importa muito com os militares, no sentido de desconhecer, a trajetória e mesmo as peculiaridades da vida militar. Então isso sempre me pareceu uma contradição, como que atores tão, fundamentais para a história política não são conhecidos, não despertam atenção. Por exemplo, a gente não tem no Congresso Nacional parlamentares especialistas, nos militares. A gente não tem um debate no Brasil, um país continental, um país com uma costa, com um litoral imenso, um país com a floresta amazônica e tantas outras necessidades claramente militares. A gente não tem, eu ia dizendo, uma discussão do Plano Nacional de Defesa, né. E então há uma espécie de contradição, e com esse livro eu quis mostrar essas 2 coisas, né, a trajetória de intervencionismo militar, que torna, infelizmente, torna os militares um ator político essencial, eh, para, de alguma maneira, talvez, né, modestamente, chamar atenção para esse problema, né. A gente desconhece profundamente a vida militar, as questões militares, as peculiaridades dos militares, e por isso eu foquei muito, até porque isso
atrai os leitores, né, não especialistas, eu foquei muito nessa visão dos próprios militares, nas questões propriamente militares. Por exemplo, quando a gente fala em golpe militar, todo mundo pensa no golpe de 64, mas nesse livro eu descrevo mais de uma dezena de iniciativas, né? E como é que se trata também da questão da força militar, das armas, das manobras, o que aconteceu ao longo dessas tentativas todas. Então, de que maneira os militares se decidem a fazer ou não fazer, a participar ou não de um golpe, né? Então, tem um pouco esse sentido de chamar a atenção para as peculiaridades dos militares, além de tratar naturalmente da história das intervenções, num país em que eles são tão importantes e tão desconhecidos. Sim. Professor, aquele período pós-Guerra do Paraguai foi, de certa forma, um marco nesse antagonismo dos militares com a classe política brasileira? Foi, exatamente. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu pensei em iniciar imediatamente pela Proclamação da República, em 1889, que foi um golpe militar, mas rapidamente me dei conta de que esse processo não seria compreendido sem recuar um pouco, até a Guerra do Paraguai, que foi uma experiência militar muito difícil, para os militares brasileiros que voltaram. A guerra durou muito tempo, muito mais do que o Império Brasileiro previa, e foi muito difícil para os militares, até porque foi uma guerra fluvial, em região pantanosa, com muitas doenças, cólera, peste bubônica e coisas dessa natureza, com muita corrupção da parte dos civis em função do abastecimento daquelas tropas em região tão distante. E, portanto, eles voltaram, embora vitoriosos, com a percepção de que não estavam sendo bem tratados pelo Império, pelo Conselho de Ministros, pelo governo civil. E, a partir daí, inicia uma série de reclamações, todo um ressentimento dos militares em relação a esse tratamento e um autoentendimento de que eles, então, poderiam participar da política em função dessa proeminência obtida na guerra que ganharam. Portanto, isso vai ter uma série de desdobramentos e vai culminar na proclamação da República, anos depois, que foi um golpe militar, e justamente por isso o predomínio dos militares nos primeiros anos da República, chamado período conhecido como República da Espada, né, não por acaso, culmina na Constituição de 1891, que vai ter essa atribuição excessiva que constituirá essa trajetória que chega até o artigo 142 de hoje. Então, a Guerra do Paraguai teve muita importância, sobretudo o final da Guerra do Paraguai teve muita importância, o retorno dos militares brasileiros vitoriosos e ressentidos com o poder civil. Perfeito. Professor, outros países latino-americanos, sul-americanos, passaram por ditaduras militares, mas não convivem atualmente com esse fantasma da tutela militar. E o senhor diz no livro que superar a fragilidade institucional no Brasil depende de uma visão realista do passado, e isso tem a ver com tudo o que discutimos aqui hoje. Professor, é importante perguntar, do ponto de vista institucional, além do que pincelamos aqui, o que a história ensina que o Brasil tem de fazer para se livrar dessa ameaça que, com mais ou menos força, está sempre a pairar sobre a nossa república? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, conhecer bem as coisas, né? Não ter essa visão simplista que prevalece na esquerda de apenas condenar as Forças Armadas. Eu já vi até propostas no sentido de eliminar as Forças Sim, Armadas. Isso é uma coisa absolutamente sem sentido, e, portanto, a gente precisa conhecer as Forças Armadas, e há muito que as Forças Armadas devem fazer, deveriam fazer com mais profissionalismo, inclusive com mais controle da sociedade, eh, coisas que elas deveriam fazer, eu dizia, no contexto brasileiro. Agora, realmente, para a superação disso, além desse conhecimento, além de uma preocupação, por exemplo, das comissões do Congresso Nacional em acompanhar, fiscalizar
as Forças Armadas e tudo que está em torno dessa problemática da defesa nacional, eu realmente acho que o fundamental é nós, reescrevermos a passagem do artigo 142, que atribui aos militares a garantia dos poderes constitucionais, né. Muitos colegas se preocupam mais com a chamada GLO, né, a garantia da lei e da ordem. Não há nada de excepcional nisso, em muitos países, em situações, extraordinárias, as Forças Armadas são chamadas também para atuar na garantia da lei e da ordem. Talvez a gente precisasse, na lei que regulamenta a GLO, ser mais específico e rigoroso em relação a esse aspecto da excepcionalidade e outros detalhes. O que eu acho realmente muito grave é a chamada, Garantia dos Poderes Constitucionais, a GPC. A GLO tem uma lei que a regulamenta, é aquela passagem do artigo 142 que depende da iniciativa de um dos chefes dos 3 poderes constitucionais. Então, o presidente do Congresso, presidente supremo ou presidente da República podem requerer um decreto de GLO. E a garantia dos poderes constitucionais? Ninguém sabe o que é isso. Não há lei que regulamente, não há uma lei complementar que regulamente essa passagem da Constituição. E é esse trecho específico, garantia dos poderes constitucionais, que não é atribuição, não depende da iniciativa de um dos 3 presidentes dos 3 poderes, é essa passagem que eu condeno, eu e alguns raros outros intelectuais brasileiros, como Raimundo Faoro, por exemplo. Então é esse trecho que eu acho que deveria ser reescrito ou eliminado, ou pelo menos em uma hipótese possível, talvez de negociação política, que ele seja regulamentado, porque hoje em dia não há nada que regulamente essa passagem, e eu acho que isso teria um poder muito grande, porque, se você me permite até dizer, há uma coisa muito curiosa, né, e aí eu me refiro ao desconhecimento da sociedade sobre os militares. Há uma coisa muito curiosa: os militares são muito legalistas, e isso parece soar estranho, né, para uma pessoa que analisa o golpismo militar, que afinal é a ruptura da lei. Mas por que que eu digo que eles são muito legalistas? Porque eles prezam muito os manuais, os regulamentos, a legislação, o que que a lei diz para fazer aqui, o que que o manual diz para fazer agora, e o regulamento disciplinar. Então, o que acontece é que eles interpretam equivocadamente essa passagem do artigo 142. E por isso teria muita força simbólica a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, por meio de uma emenda constitucional, alterar a redação desse trecho, né? Porque esse trecho é dúbio. Não adianta a gente de maneira otimista, dizer: o Supremo já disse que não é, a mesa da Câmara já disse que não é. Todos nós sabemos que não é essa a interpretação correta. Não adianta dizer isso se nos quartéis essa interpretação vai se perpetuando. E por isso eu acho que essa iniciativa seria essencial. Professor, muito obrigado. Conversamos em Carta Capital no YouTube com o professor Carlos Fico, titular de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e autor do recém-lançado Utopia Autoritária Brasileira: Como os Militares Ameaçam a Democracia Brasileira desde o Nascimento da República até hoje, um livro lançado pela editora Crítica. Muito obrigado, professor Carlos Fico. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Se você gostou da nossa entrevista, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube e de acessar sempre o www.cartacapital.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.